Com vocês, e eu estava aqui meditando em tudo que estou ouvindo, e quero parabenizar a Cenobia, aos cônsules aqui presentes também, porque é um momento muito importante e é importante o apoio de cada um. Eu fico triste porque venho de uma comunidade indígena que não falamos mais o nosso idioma, nossa língua mãe. Eu venho de uma aldeia lá no município de Euclides da Cunha, Bahia. A nossa aldeia foi declarada como área indígena, nossa terra foi declarada como área indígena em 1639 e foi uma das principais rotas dos bandeirantes, né, as famosas entradas e bandeiras e tal. E a nossa aldeia foi uma das mais atingida pela miscigenação e pela ação do homem branco. Os meus antepassados, boa parte, morreram na Guerra de Canudos, é um fato histórico que todos os brasileiros já ouviram falar, principalmente na escola. E os nossos antepassados tiveram que deixar de falar a nossa língua materna debaixo de pancada, de porrada mesmo, porque na nossa aldeia teve engenho de cana-de-açúcar, teve coronel e tal. Então, eu digo assim para vocês, o que puder fazer para realmente apoiar esse projeto é importante, porque isso fortalece ainda mais a cultura de um povo. A gente tem procurado, ficamos sabendo que tinha em um museu, em algum lugar, algumas palavras no dialeto caimbé e não conseguimos encontrar. A gente estava chegando agora, buscando condições de ir ao Rio de Janeiro para ver se naquele grande museu tinha alguma coisa, mas infelizmente o fogo queimou tudo. E uma frase, para não me prolongar muito aqui, eu vi na escola ainda pequeno, diz assim: eu quero ser o que você é, sem deixar de ser o que sou. Então eu posso ser doutor, professor, posso ser médico, posso ser engenheiro, mas eu nunca vou deixar de ser isso. Então não importa onde vocês estão, se você está no Brasil, se você está em outro país, não importa de onde você veio, mas mantenha sempre a sua cultura. E estudei em uma escola com italianos e lá a gente aprendeu muito a valorização dos povos. Tem uma música que um pouquinho lembro, que dizia assim, a gente cantava bastante: eu sou da Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai. Eu sou brasileiro e um dia verei o meu povo vencer. E o título era o refrãozinho: América Latina, América Latina. Então eu tinha um compromisso hoje nas aldeias, tá? Hoje é o final de um evento que começou sexta-feira, um batizado de chá lá dos Guarani. Começou sexta, ontem, e hoje é o último dia. Então eu cancelei essa minha ida lá para vir aqui prestigiar. E como caimbé, sou criticado por não ter mais as características físicas de índio. Quando o pessoal veio colocar o meu cocá aqui: mas você não é índio não. Diga: mas você também não parece que é gogo. E então eu não pareço índio, sou. Então a gente vai vivendo, agradecendo a Deus. Cada dia que passa a gente vê os nossos jovens se interessando pela nossa cultura. Antes, se a gente falasse que a gente é de tal país ou de tal etnia, a gente corria o risco de apanhar, ser linchado em praça pública. Então eu entendo que muitas vezes tivemos que realmente se esconder, mas hoje não. É importante, como eu ouvi aqui, falar realmente o idioma no trem, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, porque isso vai fortalecer e isso vai incentivar aqueles que ainda se sentem um pouco envergonhados em deixar transparecer de onde você é, de onde você veio. Então o nosso Brasil, ele é um Brasil que acolhe assim todas. Eu não sei se alguém aqui teve naquele encontro no Brás, dia 7 de novembro, foi um encontro de imigrantes. Eu estava lá também, foi um prazer assim conhecer muita gente ali e ver que a luta de vocês, que são imigrantes, muitas vezes é igual à nossa aqui do Brasil, Saúde, educação, segurança, a gente luta. Eu digo: rapaz, mas eu sou aqui do Brasil, sou de uma aldeia indígena, e muitas vezes eu passo na pele como se eu fosse um imigrante também, em meu próprio país, onde muitas vezes a gente precisa de um apoio, de um abraço e não tem,
dentro de nosso próprio povo, dentro das culturas tradicionais. Então eu estou aqui, falando em nome do meu povo Caimbé, em nome daqueles índios de outras etnias, que eu posso falar por eles também. O pessoal está acompanhando a gente no Facebook ao vivo, porque isso é um momento muito bom, é importante, é histórico, e eu estou aqui para apoiar vocês. E eu me interesso em fazer o curso também. Vamos ver como que vai ser, vamos ver se eu vou ter condição de fazer esse curso, porque eu quero poder chegar e entender o que vocês falam. E não somente algumas coisas. Tá bom? Então um abraço para vocês. Obrigado.